aqui. É a primeira vez que a gente vem para o Portal Sudoeste, para a igreja, né, no caso, para o Verbo da Vida. A gente trabalha com o pastor Janderson, então sempre foi um desejo para a gente vir por aqui. E a gente, apesar da gente ter casado recentemente e não ter muitos conselhos para casamento ainda, né, muitas experiências no casamento, mas a gente vai contar um pouco da nossa história. E tem muitos conselhos. O bom desse assunto, né, sobre namoro, é que tem conselhos que vão servir para os solteiros, tem conselhos que os casados podem dar uma anotadinha, uma memorizada para passar para quem você sabe que está querendo um relacionamento, e serve para você passar o conselho, para disseminar o que a gente vai falar agora. Só que dando um alô também para quem está na internet. Só que a gente dividiu aqui os temas para poder a gente dar conta de tudo que a gente quer falar, certo? Eu vou contar um pouquinho da nossa história, de como a gente se conheceu, e Nick vai ficar mais com alguns conselhos relacionados ao namoro. E eu e Nick, a gente se conheceu servindo, né, na igreja. Ele não é daqui de Campina, ele é de Manaus. E passou por um longo caminho aí missionário, porque os pais dele sempre tiveram isso no coração, né, de ir obedecer ao Senhor por onde eles forem. Então, ele passou por uma cidade menor lá no Amazonas, depois foi para Natal, onde conheceram o Verbo da Vida. E aí, de lá de Natal, a família dele percebeu a direção para vir para Campina Grande. E aí, quando eles vieram para aqui, foi que eu vim conhecer ele, já que eu sou daqui, né, de Campina, da Gema. E aí, quando ele veio para cá, que a gente se conheceu, foi na igreja sede. Nisso, eu já trabalhava lá como funcionária, né, da comunicação. E ele não trabalhava ainda, porque ele tinha acabado de chegar. Ele chegou servindo mesmo como voluntário. E lá servindo como voluntário, perceberam a disponibilidade do coração dele, ele começou a trabalhar lá, e foi ali que a gente se conheceu. Porém, a gente não era tão próximo, né? Não éramos tão próximos. Mas só que assim, ele percebeu que a gente tinha algumas coisas em comum, né? Que nós éramos semelhantes, e também começou a me admirar de alguma maneira, né? Então já fica aí um parêntese, não tem como você se interessar por uma pessoa que você não admira. Então, de alguma maneira, ele começou a me admirar. Porém, a gente não era tão próximo assim, porque nós trabalhávamos em departamentos diferentes da igreja, a gente não se falava muito, não tinha tanta afinidade, e ele também, que aí é uma dica muito valiosa, não foi muito rápido quando ele percebeu, né, teve um interesse. Ele não foi tão rápido em me abordar. Ele continuou observando, continuou vendo se eu realmente tinha um comportamento exemplar, percebia através da liderança se eu era uma pessoa realmente que aparentava ser. Que tem muita gente, muito crente aí que aparenta ser, mas não é de verdade, né? Então, ele foi me observando, mas não me abordou logo. Ele foi devagar. E como a gente não era tão próximo ainda, e não tinha chegado a conversar tanto, e ele só tinha ficado na observação, eu ainda não tinha notado ele com olhos diferentes, né? Só via ele lá, funcionário e tal, tudo bem, novato por aqui, lá não sei de onde. E interessante que me diziam muito que eu ia casar com alguém de longe, né? Eu até ficava pensando, será que é um gringo? Tomara que eu saiba pelo menos falar o idioma dele. Mas ainda bem que era daqui do Brasil. Lá do outro lado do Brasil, mas era daqui. E aí, voltando, né? Como a gente não tinha ainda falado sobre namoro, nem iniciado nenhum tipo de relacionamento, nessa fase, em que a gente era apenas colega de trabalho, aconteceu de eu passar pela a pior fase da minha vida, né? Que foi quando manhã partiu para o Senhor. Minha mãe partiu para o Senhor e eu tive que superar aquilo. É um processo que não é de uma hora para outra. E quando isso aconteceu, eu voltei a trabalhar e eu não estava da mesma forma que antes, né? Eu estava um pouco abalada ainda, não sorria tanto. E ele, que
quando isso aconteceu, né, ele ficou um pouco constrangido de querer se aproximar de mim para um namoro numa fase tão difícil. Então ele esperou um pouco, não muito, mas esperar um pouco. E aí ele diz sempre que foi quando eu voltei a sorrir, né? Que ele percebeu que era o momento certo de começar a conversar comigo. E a gente começou a conversar em momentos como na hora do almoço, no trabalho. Ele aproveitava para me ajudar a lavar a louça, né? Aí uma característica ótima para se observar, se é ajudador, se põe a mão na massa. E aí ele começava a aproveitar essas oportunidades para me ajudar em alguma coisa. Ele está sorrindo ali, não sei o que está pensando. Começou a me conquistar, né, também com isso. Mas eu via que isso era dele mesmo, porque eu percebia que ele fazia isso com outras pessoas, né? Ele era uma pessoa que estava lá para ajudar também outras pessoas, não era só comigo. E foi quando eu comecei a perceber, olhar para ele de uma maneira diferente, né? Esse menino está se aproximando de mim e lavando os pratos, enxugando a louça enquanto eu lavo aqui. Isso porque na igreja a gente passava o intervalo lá, aí tinha um projeto do almoço, cada dia tinha uma pessoa que lavava, né, a louça. Por isso que teve esse momento da louça, não era lá em casa, não. Era a louça da igreja. Aí eu via o aspecto de liderança dele também, né? Eu passei a admirar algumas características nele. E foi quando ele começou a se aproximar. E aí eu também queria abrir um parêntese, né? Porque tem muito menino, porque ele foi devagar, mas também não tanto, né? Porque tem muito menino na igreja que a gente tem que ficar de olho, nós casados também, né? Porque tem muito menino que está devagar demais, quer um relacionamento, mas também não olha para as meninas, não analisa, não se aproxima da pessoa com quem está interessado. Tem um exagero, né? Tem um limite, mas também não tão pouco, né? Porque senão vai ficar encalhado para o resto da vida. Então vamos ter um equilíbrio aí, vamos ser um pouquinho mais ousado, mas também não atirador, porque mulher não gosta de homem que atira para todo lado. Então é bom ter um equilíbrio e importante também você observar se, na verdade, é importante você saber o que quer, né? Porque se você está atirando para todo lado é porque você não sabe o que quer. Você só quer um relacionamento, mas não tem nem consciência de quem é, com quem combina, nem consciência de com quem você quer casar, passar para o resto da sua vida, né? Então tem aí esse porém para você não ser nem uma pessoa atiradora para todo lado, que quer todas as meninas, nem tão tímido ao ponto de não ir para frente. E também as meninas, né? Nem tão liberal, nem tão aberta para conversar com todos, mas se tem uma afinidade maior, se abrir pelo menos para conversar. Não faz mal. Até porque, por exemplo, o Nick, eu sabia que ele é, né? Um pouco mais novo do que eu. E aí, na época, eu nem... esse menino mais novo que eu, chegou agora na igreja e não sei o quê. Eu não ia nem... Mas eu me abri para conversar com ele. E quando eu percebi que ele era maduro, tanto quanto eu, e que essa questão da idade era só um detalhe, Deus me abriu os olhos sobre isso. Então, eu retirei essa venda dos meus olhos e fui olhar para ele de uma maneira diferente e percebi que a gente realmente combinava. Então, é bom você apresentar a Deus, né, o candidato a namoro, e perceber se você também não está se fechando em alguma área por algum motivo bobo, né? Porque, às vezes, a gente tem umas besteiras que não vale a pena colocar em primeiro lugar. E o que é primeiro lugar, a gente está deixando lá por último. Uma das coisas que são primeiro lugar, quando a gente vai escolher com quem namorar, é a maturidade espiritual. Às vezes, um crente de anos, com muita bagagem, que sabe muito, que já serviu há anos na igreja, está muito bem treinado, vai querer uma pessoa recém-convertida. E não é fora da palavra, né? Não vai ser julgo desigual, mas é bom, pelo menos, você já estar preparado para, talvez, pausar um pouco o seu crescimento para esperar aquela pessoa acompanhar. Às vezes aquela pessoa você vai ter que parar, não porque vai parar seu ministério, não, mas parar para ensinar ao seu parceiro, né, ao seu
candidato a namoro ou namorado, ensinar aquilo que você já aprendeu para que ele possa correr na mesma velocidade que você, né? E isso funciona também para quem já está no relacionamento. Você já está no relacionamento, viu que o seu parceiro não está no mesmo ritmo espiritual, você precisa fazer com que envolver ele no mesmo ritmo para poder correrem a carreira juntos. Não tem como um ficar para trás enquanto o outro está lá na frente. Tem que ser suporte. Não quer dizer que porque um é ministro, o outro tem que ser ministro. Não. Eu falo em maturidade em termos de relacionamento com Deus, levar as coisas de Deus a sério, de estar comprometido com o reino e com ser alguém atuante no reino. Então é isso. Então foi uma das coisas que eu percebi que daria certo para a gente. E deixa eu ver aqui se já chegou a hora da Bíblia. Pronto, vamos abrir em Filipenses 4:6. E aí a nossa história, nós começamos a namorar, né? Namoramos um tempo e casamos há pouco tempo, mas estamos amadurecendo a cada dia mais nessa área de casamento. Mas muitas coisas que nós plantamos no namoro, né? A gente colhe hoje, de não ter errado na escolha. Abriram? Vou ler aqui. É um versículo bem conhecido que diz: não se preocupe. Eu vou ler na versão mais comum. Tem uma versão aqui. Ops, tá ali. Só um minutinho. Pronto. A versão Almeida Revista. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. Um versículo muito conhecido, e como eu fiquei de falar mais para os solteiros, né? E esse versículo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, se você é solteiro ou conhece alguém solteiro que está ansioso para namorar, para casar, tem algumas pessoas, principalmente as mulheres, né? Ficam desesperadas, na verdade. Está chegando ali aos 30, está chegando ali a idade mais de casar, né? Que todo mundo já fica perguntando: e aí, não tem nenhum pretendente? Mas, para essas pessoas, ou se você é essa pessoa, não fique ansioso, porque Deus disse que não era para ficar ansioso por coisa alguma. E o casamento é uma coisa, né? Coisa bem geral. Então, nada deve te preocupar. Preocupação não faz parte do reino de Deus. Então, você não deve nem cogitar a possibilidade: Senhor, será que eu estou muito displicente mesmo? Será que eu estou errando e não está preocupada com isso? Não, você não está errado, porque Deus mandou. Você não está ansioso por coisa alguma. Então, não esteja ansioso para casar, para namorar, sobre nada na sua vida, né? E isso é tão importante, gente. Eu não encontrei a pesquisa que diz isso, mas quando as mulheres, né? Eu não sei em relação ao homem, mas quando as mulheres estão muito desesperadas para casar, elas liberam um tipo de substância que afastam os homens. Porque o homem, ele não está procurando uma desesperada. Então, quando você está descansando no Senhor, é a melhor fase. Tanto é que aconteceu comigo. Quando eu estava descansando, assim, não estava nem pensando tanto sobre isso. Pensando, desejando já. Eu sabia que já estava chegando uma fase em que eu poderia estar no tempo de casar e que seria viável. Eu já tinha crescido o quanto eu queria crescer e queria alguém para correr junto comigo. Mas eu não estava ansiosa. Eu decidi descansar. Porque quando a gente descansa, isso serve também para outras áreas da vida, é quando a gente descansa que a bênção chega. Vocês já perceberam? Quando a gente não está mais nem assim, não, tá bom, já vou descansar no Senhor. Quando você entrega nas mãos do Senhor, é que Ele age. Porque Ele não tem como agir se você está segurando, né? Se você está segurando, não tem como Deus fazer alguma coisa. Então, não esteja ansioso. O homem também não esteja ansioso, porque a ansiedade é o que leva justamente ao homem estar sem saber o que quer, procurando todas, enfim. O homem também acaba errando e se precipitando por causa da ansiedade. Então, tanto para um quanto para o outro, é ruim. Mas e aí, o que é que eu vou fazer, Isabela? Eu vou ficar, já que eu não vou ficar ansiosa e nem ansioso, o que é que eu vou fazer enquanto eu não tenho ainda namorado?
ou a namorada. Você pode, por exemplo, se dedicar, uma das coisas mais importantes, na verdade, é você se dedicar em casa aos seus pais. Porque eu mesma, quando eu era adolescente, bem novinha mesmo, eu ouvi num culto como esse, assim, sobre namoro, eu ouvi a minha líder, que era até Kelly de Marcos, não sei se vocês conhecem, Marcos Nunes, que hoje é pastor lá. E aí Kelly disse assim, se você é solteiro, então Deus escolheu essa fase da sua vida, enquanto você está solteiro, para se dedicar com muita intensidade aos seus pais. Não quer dizer que você não vai honrar seus pais depois que você casar. Não quer dizer que você vai esquecer dos seus pais depois que casar ou parar de honrar os pais quando casar. Não. Nem quando começar a namorar, muito menos. Mas, quando você ainda não está casado e não está com uma família, um filho, uma esposa, um esposo, você tem todo o tempo livre, você tem uma responsabilidade a mais. Você está sob o teto dos seus pais. Se você não mora com os pais, sobre o teto da sua avó, do seu responsável. Você vai honrar aquela pessoa, ajudar no que puder, estar disponível, orar por ela, ser um braço estendido. Se você já trabalha, ajudar financeiramente. Suas finanças, quando casar, vão ser para o casamento, né? Para manter seu lar. Mas, enquanto isso, você precisa dedicar uma parte do que você ganha para ajudar em casa, ajudar seus pais. Mesmo que eles não precisem, se você veja que eles não precisam. Busque perguntar no que ajudar, deseje. Porque você plantando na vida dos seus pais, um dia você vai colher, quando você tiver sua família também própria. Seu esposo, sua esposa, enfim. E isso é uma prioridade. E quando eu ouvi isso naquela pregação, eu tomei para mim, parecia que só tinha eu e Kelly ali na sala, e ela estava falando comigo. Honre seus pais. Eu não tive um pai presente, mas eu tinha minha mãe. Então, eu honrei minha mãe. A partir daquele momento, eu fiquei mais ainda consciente disso. Enquanto eu não estiver ainda casada, eu tenho a responsabilidade de dar tudo de mim, todo o meu esforço e toda a minha dedicação para honrar minha mãe, para fazer ela avançar, para ajudar ela, entende? Para ser suporte, obediente. Porque às vezes a gente nem entende o que a mãe está pedindo, o que o pai está pedindo, mas tem que obedecer. Porque isso faz parte de honrar, né? Obedecer ao pai e à mãe. Ou o responsável que estiver, a não ser que fuja da palavra, né? A não ser que ele esteja ordenando alguma coisa que não diga respeito ao Senhor. Mas isso aí é outro assunto. Então, dando continuidade, honre aos seus pais. É tanto que foi interessante. Claro que eu acredito que Deus já sabia, né? Não estou dizendo que foi o desejo do Senhor que minha mãe partisse antes, mas Ele já sabia do que ia acontecer. E foi interessante porque, assim que ela partiu, pouco tempo depois eu estava namorando. Então foi exatamente bem divididinho assim. Eu estava totalmente entregue à minha mãe e chegou uma fase diferenciada, né? Mas, enfim, você está compreendendo o que eu estou falando, né? Um equilíbrio. Não quer dizer que depois que você vai casar ou namorar, você vai esquecer seus pais, ok? Só queria deixar claro isso. E aí, continuando, esse versículo, eu até escrevi aqui uma versãozinha desse versículo para quem está esperando namorar com alguém. Não esteja ansioso pelo casamento. Antes, seja conhecido tudo o que você deseja em seu futuro cônjuge diante de Deus. Ore e dê graças pelo seu casamento. Então, você precisa saber o que você deseja no seu cônjuge e orar sobre isso. Diga ao Senhor, se você conhece alguém também que está solteiro, diga a ele, olha, ore ao Senhor exatamente o que você deseja no seu futuro esposo ou esposa. Diga a ele tudo quanto você quiser dizer, diga. Que o Senhor, Ele é caprichoso. Ele vai fazer questão, porque Ele disse aqui, não esteja ansioso. Antes de ficar ansioso, você já vai correr lá. Estou ficando ansioso, vou lá correr ao Senhor. Pedir a Ele, entregar a Ele, orar, dar graças, porque quando a gente pede, Ele ouve, já está feito. Então, depois de pedir tudo que você deseja no seu cônjuge, você vai dar graças, porque o Senhor, e ficar regando, dando graças, porque o Senhor está trazendo. Quando vier a ansiedade, não, Senhor, obrigado, porque está chegando um marido bem trabalhador, bem crente, bem envolvido na igreja.
cheio de habilidades, bonito, porque tem essa parte também. Tem essa parte. Se não lhe agrada fisicamente, tem alguma coisa errada. Porque o Senhor criou essa atração física e faz parte também do relacionamento. Então, quando você for escolher alguém para namorar, se você não achar bonito, já é uma coisa assim que você precisa analisar se é mesmo a pessoa certa. Porque isso também é uma cereja do bolo que Deus colocou. Além de todas as coisas que existem no relacionamento, Deus ainda colocou uma cereja no bolo, que é você ter atração física pela outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Tem coisa que é melhor a gente não falar. Mas, enfim, também não seja tão exigente, né? Porque tem gente que é muito exigente, que é um príncipe. E assim, Deus vai lhe mandar a pessoa perfeita para você. E tem gente também que é exigente e não se cuida. Então, uma dica para os solteiros, muito importante, é cuide de si mesmo. Se mantenha bonito, saudável, trabalhe, ganhe dinheiro, porque casar gasta dinheiro, não só para casar, mas depois que casa para manter, e depois chegam os filhos. Então, tem que trabalhar. Se você quer namorar e não trabalha, principalmente o homem, né, que é quem vai manter, tem a responsabilidade maior de manter a casa. Se você não trabalha, então não está errado querer namorar agora, porque não é tempo. Como é que você quer namorar? Se o objetivo do namoro é casamento, como é que você vai casar sem trabalhar? Então, espere até você ter pelo menos uma maneira de se manter, ganhar seu dinheirinho e poder pensar em namoro. Porque depois que você começa a namorar, não adianta você ficar 10 anos namorando, esperando arrumar um emprego, porque o namoro não é algo para permanecer. Ele é um passinho a mais, quando você vai conhecer a pessoa melhor. Sobre isso, Nick vai falar melhor. Mas eu queria deixar bem claro esse conselho de você se cuidar, você trabalhar, você estudar. Se você quer alguém inteligente, estude. Se você quer alguém bonito, seja uma gata, um gato. Se você quer alguém trabalhador, também seja esforçado. Se você quer alguém que seja bem servo na igreja, sirva na igreja. Eu e Nick, a gente se conheceu servindo, era como funcionário, mas poderia ter sido como voluntário, uma hora ou outra, a gente ia se conhecer servindo na igreja. E é um lugar maravilhoso para conhecer, né? Porque você acaba que convive, tem os mesmos objetivos, tem os mesmos hábitos, e você percebe quem é a pessoa no momento de servir na obra local. E se ainda não serve, precisa começar a servir, né? Porque é durante a jornada de trabalhar pelo Senhor que a gente vai desenvolvendo um relacionamento saudável e se preparando para continuar trabalhando para o Senhor juntos depois do casamento. Porque juntos a gente vai mais longe, né, no ministério. Deixa eu ver aqui mais. E então, por último, né, já finalizando para poder Nick pegar aqui essa outra parte, queria só destacar sobre você se treinar em amor. E se você é solteiro ou conhece alguém solteiro, deixar bem marcado esse conselho. O amor, ele é aplicável em todos os relacionamentos da nossa vida, né? Não só no namoro, nem ou só no casamento. Mas você precisa se treinar em amor sempre, por toda a vida, antes, durante, depois, porque esse é o maior mandamento do Senhor, né? E o amor sempre vai ser a base de todos os relacionamentos. E quando você for namorar e casar, vai precisar muito já ter entendido sobre amor, ou pelo menos buscar colocar em prática esses princípios, né? Amar sem egoísmo, cedendo, né? Sendo generoso, entendendo o outro, se colocando no lugar do outro. E esse é o segredo para amar biblicamente, né? E eu acredito que eu já fechei a minha parte para poder Nick seguir.
Quantos conselhos maravilhosos, né? Queria ter uma esposa assim. Aleluia. Amém. Eu conheço algumas pessoas aqui, sei que alguns são casados, né? Eu não sei se tem pessoas que estão online aí, se estão pensando em ter um relacionamento, né? Começar um namoro. E por isso que a gente está aqui nessa série aqui que o Jansen nos chamou. Eu queria até agradecer novamente a vocês pela oportunidade. É até uma curiosidade, é a primeira vez que eu e Isabelle estamos ministrando juntos, né? Sempre um ministrou sozinho para um canto, depois que se juntou, se casou, primeira vez falando sobre esse tema, e eu sou muito grato, né, pela confiança de vocês. E a gente está falando aqui sobre conselhos, né? Isabelle já contou aqui a nossa história, como a gente se conheceu, né? E como é importante você entender, né? Se você está pensando, tem uns casados aqui, mas se você que ainda não namora, se você pensa, planeja isso, eu queria deixar o primeiro conselho aqui para você. Eu vou contar sobre 10 hábitos saudáveis, bem rapidamente. 10 hábitos saudáveis para você que quer ter um relacionamento saudável. Isso serve para quem está casado e vai servir para você que quer namorar, que está namorando, enfim. Primeiramente para você que ainda não começou o namoro. Olha só, em 2 Coríntios, não precisa abrir, eu vou falar aqui para você. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao 15. Olha só o que diz. Não se ponha em julgo desigual com descrentes. Né? Para você entender o que eu estou falando, Isabel estava contando aqui que você precisa conhecer a pessoa que você pretende, né, começar um relacionamento. Você não deve começar um relacionamento porque você gostou somente da aparência física da pessoa. Né? Porque a gente sabe que isso é paixão, isso é passageiro, isso não tem base alguma. Né? Você pode até colocar coisas na sua história que você não vai gostar lá na frente, né? E a Bíblia continua dizendo aqui, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. A palavra de Deus nos dá o respaldo disso, amém? A palavra de Deus ensina o que há a justiça com a maldade, o que há a luz com as trevas. Né? Você já imaginou você tá ali, começar um relacionamento com alguém que não é crente, você crê em algumas coisas, crê em Jesus, crê nos princípios da palavra de Deus, e ele não. Né? Você pode começar ali um relacionamento, avançar talvez para um casamento, e isso não vai mudar. Né? Esse peso não vai mudar. Porque você crê na palavra, você crê nos princípios do Senhor, e ele não tem compromisso algum, né? Por isso que a palavra diz que não tem como unir, né? E vamos começar agora, né? A partir disso, você entendendo que deve começar um relacionamento com alguém que é crente, é muito importante esse conselho. Agora vamos partir para os 10 conselhos saudáveis, para ter um namoro saudável, um relacionamento saudável. O primeiro deles é orar juntos, né? Se você começou um relacionamento com alguém, você deve ter como importância, por isso que eu deixei aqui em primeiro tópico, que é orar juntos. Vocês precisam... É um assunto importante para vocês dois orarem juntos, né? Vocês querem orar a situação da família dela ou dele, né? Você precisa orar junto. Esse hábito, ele é maravilhoso para você que começou um relacionamento, para você que já começou um relacionamento, talvez vocês dois não eram cristãos e agora entraram, né? Os dois aceitaram a Jesus, estão vendo uma vida em Cristo. Esse hábito ele deve fazer parte da nossa rotina, não só no namoro, isso deve permanecer no casamento. Amém? Quando você faz isso, do casal, que é quando você mistura o sonho dela e o sonho dele, o seu sonho, o sonho da pessoa que você está se relacionando. Vocês precisam entender desde o namoro, do início, né? Se vocês podem caminhar juntos, se vocês conseguem visualizar um futuro com essa pessoa. Amém? Isso é um conselho muito importante. Sonhar. Terceiro conselho, o hábito do relacionamento saudável. Manter bons amigos, né? Tem muitas pessoas aí até no Instagram, a gente vê bastante, né? Que a brincadeira, né? Que o homem vai, pega a chuteira,
e vai jogar bola e ele celebra aquilo porque ele sabe que tem que passar por uma permissão da esposa, né, tudo mais. Porque a gente entende que no mundo funciona dessa maneira, que é a questão de ciúme, né? Quando começa você deve entender que quando você começar um relacionamento, você não deve acabar com suas amizades. Amém? Homem, você pode jogar bola com seus amigos, vá curtir com seus amigos, né? Se você é cristão, você sabe os seus limites. Mas tenha boas amizades. Da mesma forma, as mulheres, né? Vá na casa das suas amigas, tenha uma noite de pijama, assistam série, leiam um livro juntas. Amém? Isso não pode se encerrar porque você começou um namoro, né? Porque, deixa eu contar uma coisa para você já deve saber isso, mas o relacionamento saudável nem de longe pode ser comparado com uma prisão. Amém? E quando você casa, isso aqui não pode virar uma algema, né? Isso aqui é uma aliança que você fez com uma pessoa que você conscientemente soube, né, desse tempo escolher a pessoa que vai estar ao seu lado, a pessoa que vai crescer junto com você. Amém? Então, relacionamento, né, por isso que a gente está aqui, por isso que a igreja aqui do Portal separou esse tema tão importante, porque é muito valioso para a sua família e começa desde o namoro. Amém? E o quarto ponto, o quarto conselho, que é ter conselheiros, né? Um casal saudável, ele sabe a importância de ter conselheiros. E aqui vai cobrar de você, talvez, um pouco de humildade, né? Que é ter alguém que vai ser uma terceira opinião fora de experiência, que vai falar para você de uma visão que você não está tendo. Talvez você esteja se relacionando com alguém que não está indo muito bem na igreja, talvez uma pessoa que está fazendo coisas erradas e você não enxerga ou não quer enxergar porque você está apaixonado por aquela pessoa. Você está apaixonado, você não quer ver, você só acredita naquela pessoa que você se relaciona, só acredita no que ela diz, e o conselheiro ele vai te dizer isso. Quem pode ser o meu conselheiro? O pastor pode ser meu conselheiro, o líder pode ser o meu conselheiro, seus pais podem ser o seu conselheiro, amém? Muita gente não gosta do conselho do pai, porque já pensa logo, né? Já pensa na mãe falando o quê? Que esse menino não é para você não, né? Diz, eu não me sinto bem com essa pessoa que você está se relacionando, e às vezes isso pode ser muito chato, né? Para você que começou o relacionamento, está apaixonado pela pessoa e os pais já não estão muito a favor, né? E isso acontece e olha, existem exemplos, histórias de pessoas que prosseguiram, não deram ouvido aos pais e viveram isso aqui que eu li no primeiro versículo, um jugo desigual, né? O que aconteceu? Essa pessoa foi ofendida, essa pessoa foi abusada, talvez não fisicamente, mas verbalmente também. E deixa eu dizer, querido, se você puder evitar histórias assim, evite. Por isso que aqui a gente tem dado, esses conselhos são maravilhosos, né? Esses conselhos vai te salvar de entrar num buraco que você pode até sair dele, mas você vai sair com machucados. Você vai sair, você pode superar isso, mas a história continua. Você não esquece a história, a pessoa não esquece a história. Quem participou da história não esquece da história. Amém? Então, você precisa ter pessoas confiáveis que vão te aconselhar, que vão te dizer também um momento, que vão te dizer também, quando você estiver decidindo ali, por exemplo, que quer terminar aquele relacionamento. Mas você não sabe fazer isso, está confuso, e quem vai te ajudar nisso? O conselheiro. Amém? Então, tenha conselheiros. Esse aqui é um ponto importante. Quinto ponto, a gente já está aqui na metade. Quinto ponto, que é maneirar nas conversas. Né? Que tipo de conversa? Conversa via WhatsApp, direct, Facebook. Não sei nem quem usa Facebook, mas tem que falar, né? Maneirar nessas conversas. Porque, gente, você tem 24 horas, né, o seu dia. Né? Eu creio que todo mundo tem aqui. Né? Se você tiver menos, eu vou orar por você aqui. Amém? Maneira nessa conversa. Por quê? 24 horas por dia. Você deve estudar. Né? Você tem outras coisas para fazer. Você pode ajudar seus pais se você não trabalha, se você só estuda. Né? Ajuda na casa. Né? 24 horas por dia que você deve aproveitar. Eu sei que você está ali apaixonado pela pessoa, não aguenta ficar longe, né? Está com saudade, mas guarda esse tempo para conversar no horário específico. Né? Um horário específico para você fazer isso. Né? E eu vou até dar o spoiler já do próximo ponto, que é conversar bastante.
que é quando você deve fazer isso? Conversar bastante pessoalmente, né? Porque muitas vezes você conversou tanto no WhatsApp, né? Já gastou tantos assuntos, tantas novidades, que quando chega pessoalmente não tem nada para falar, né? E é o ponto que você deve ter conversa, viu? Né? Conversar bastante quando vocês estiverem pessoalmente. Quando é que vocês devem conversar pessoalmente? O que é o assunto quando vocês conversam pessoalmente? Qual é a comida preferida dela, né? Preferida dele? O filme, série favorito, livro, né? Qual o futuro dele? Qual é o chamado dele? São coisas que você deve conversar pessoalmente. Que são pontos importantes, são pontos que vão fortalecer. Você vai lá, escuta outra vez, pergunta por que você gosta dessa comida, por que você gosta desse filme, por que você gosta dessa mensagem, desse pastor, né? São coisas que você pode conversar pessoalmente e que vai te dar uma base muito boa, né, no seu relacionamento. E aqui o 7º ponto, que é o 7º conselho, o 7º hábito saudável, que é se divertir junto, né? Você no namoro já deve entender que o se divertir junto é você ter um tempo descontraído, né? Por exemplo, aqui em Campina Grande a gente tem lá o Game Station, tem um parque da criança, tenha momentos juntos com essa pessoa, divertidos ao ar livre, público, né? Se divirtam juntos, né? Tenham esse momento de vocês dois para se divertir, porque deixa eu dizer, se você faz isso bem no seu namoro, você vai fazer bem também no casamento. E do contrário também é verdade. Se você não sabe fazer isso no seu namoro, não vai mudar no casamento. Amém? Vocês precisam ter essa experiência, vocês precisam fortalecer bem esse hábito. Isso aqui serve até para nós que somos casados, né? É uma questão muito maravilhosa de saber se divertir com a nossa família. E o 8º ponto, né? O 8º conselho é não extrapolar no contato físico, né? Você que está namorando. Eu acabei de falar aqui, né, sobre conversar pessoalmente, e eu falei que vocês precisam ter um assunto, vocês precisam ter o que conversar pessoalmente. Por quê? O tempo que vocês vão lá, por exemplo, para a casa dele, para a casa dela, né, os seus pais sabendo disso, né, o tempo que vocês têm ali, ele não deve ser um tempo vago. Né? Porque o tempo vago pode ter o quê? A sua mente está vazia ali, você vai querer aproveitar, você vai querer beijar, dar carinho, e você pode, talvez, chegar a limites que você não pode ultrapassar. Né? E esse aqui, ó, não extrapole no contato físico. Né? Esses limites que você está ali, né, começa, você pode até pensar, não, eu sou crente, eu sou espiritual, eu sou o power crente, né? Eu não tenho essas coisas, eu não sou fraco para essas coisas. Não pense assim, viu, querido? Porque enquanto você está ali, na forma controlada, você está pensando aqui. Mas se você começa a ultrapassar limites, né, não tem freio, um não freia, o outro não freia, você começa a pensar com seus hormônios. Seus hormônios começam a fazer parte dessa sensação, dessa química. E deixa eu te dizer, se nenhum dos dois frear, você vai cair feio. Vai cair feio. Talvez seu pastor, seus pais não vejam, talvez você está ali, caia num remorso, ali é aquele remorso passageiro, e pensa, ainda bem, não aconteceu nada. Mas se você fez isso uma vez, vai fazer a segunda, vai fazer a terceira, e nada fica oculto. Amém? Talvez você ache que não está aparecendo, mas o diabo não vai deixar isso barato. Então não dê essa brecha. Né? Esse conselho aqui ele é muito importante. Talvez uma coisa que você tem que ligar um alerta mesmo de importância. Não extrapolar no contato físico, no namoro. Amém? Estamos aqui agora no 9º conselho, né, que é ser transparente. Né? Um casal, um namoro saudável, é quando você pode ser transparente com outra pessoa. Um exemplo, eu queria até dar uma ênfase aqui, abrir um parênteses. Você vai decidir ser transparente com essa pessoa depois de um tempo. Né? Você não tem que começar o namoro e já ser transparente para a pessoa. Não, você já tem meses de conhecimento, já conheceu a pessoa, né? Confia, vê que o relacionamento de vocês tem um futuro, então você já pode ser mais transparente um com o outro. Né? Por exemplo, falar de algum vício, né, que precisa vencer, falar de algum problema que tem, algum trauma, né, de coisas do passado que você sabe que muitas pessoas, tem pessoas que têm histórias profundas, histórias longas, né, e esse é o momento que você é transparente com seu namorado, com sua namorada. E eu vou te dar um exemplo de como isso é importante. Né? Tem uma história real de um casal que não foi muito transparente, né, um com o outro. E quando eles casaram, gente, eles casaram sem ser transparente um com o outro,
né? Na lua de mel deles lá, quando a mulher estava no banheiro, né? E o homem precisou ir no banheiro. Quando ele entrou no banheiro, ele viu aquela montanha de cabelo na pia, né? E ele se assustou, né? Ele entrou, meu Deus do céu, o que aconteceu com ela, né? Foi ver ela sem cabelo, né? E ele assustado com aquela situação, e ela começou, daí ela começou a explicar a história, né? Que ela tinha uma doença, que ela tinha um problema no couro cabeludo, o cabelo dela caía, né? Meu Deus do céu, isso é coisa para se contar depois de ter casado? Não é, né? Então é um ponto muito importante, seja transparente, né? Se vocês precisarem, por exemplo, né? Em questão de vício, que um ore com o outro, né? Que esse aqui foi o nosso primeiro conselho aqui desses 10 hábitos, né? Ore com o seu namorado, com a sua namorada, ore para isso, né? Deixe transparente, depois vocês oram juntos, se fortaleçam nisso, ajude, seja suporte, né? Amém? E aqui o 10º e o último conselho saudável, né? Para um relacionamento saudável, que é ser rápido para perdoar e para pedir perdão. Amém? Porque, não sei se você sabe, tem muitos relacionamentos hoje em dia que a pessoa está guardando aquele erro que a pessoa cometeu, guardando só para jogar na cara numa oportunidade que tem, né? Ah, você fez isso. Ah, você fez aquilo. Gente, isso é um peso que você está carregando. Você acha que está tendo uma munição para jogar uma coisa na cara da pessoa, mas não é. Isso é um peso que você está carregando, um peso que te ajuda, que te interrompe até, que atrapalha até o seu relacionamento com Deus. Porque a gente sabe que a palavra nos ensina que a gente deve se consertar, se a gente tem algo com o nosso irmão, deve se consertar primeiro e depois orar, né? A gente precisa estar livre de peso, livre de amarra, e isso não é diferente no nosso relacionamento a dois. Amém? Porque imagina, você está nesse relacionamento, está lá e a pessoa está fingindo que não tem algo magoando ela, não tem algo que percebe que está errado. Isso é doloroso. Você pode continuar com essa farsa, mas uma hora isso vai pesar demais. Um exemplo, isso acontece, infelizmente, explode no casamento. Por isso que tantos divórcios acontecem, por isso que tantas pessoas deixam com uma mágoa, tem raiva, não ama o seu esposo. Por quê? Porque aquela falta de perdão vai crescendo, outras coisas vai se juntando, né? Falta de admiração vai embora, o brilho vai embora, e não é isso que o Senhor tem para nós, né? Num relacionamento saudável. Amém? Então seja rápido para perdoar, seja rápido para pedir perdão, seja livre mesmo, né? Se você entende que aquela pessoa se arrependeu, fale com ela. Se você percebe algum erro e ela não percebe, fale com ela. Não é para outra pessoa que você tem que falar. Fale com ela. Fale com seus pais, né? Converse, né? Mas libere perdão. Não ande com esse peso. Amém? Então esses foram os 10 conselhos saudáveis, né? Completando desde o início que a Isabelle ministrou. E aqui a gente fechando com esses 10 hábitos maravilhosos, saudáveis para o seu relacionamento. Amém? Podemos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia, Pai. Te damos graças, Senhor, por esse tempo. Te damos graças, Pai, por esse tema, Pai, maravilhoso, Pai, sobre família. Pai, nós te damos graças também, Pai, por esses conselhos, Pai, maravilhosos, Pai, que você nos inspirou, Senhor, a compartilhar com nossos irmãos. Pai, te damos graças, Senhor, porque essas palavras, Pai, o Teu Espírito, Pai, pregou, ministrou uma palavra a cada coração aqui nesse lugar, convencendo, inspirando, criando alicerce, edificação, Senhor. Obrigado, Pai, porque relacionamentos, Pai, a partir desses dias, Pai, dessa série, Pai, que está vendo aqui, Senhor, na nossa igreja, Pai, que entre, Pai, no coração dessas pessoas, entre, Pai, na mente, Pai, quebre sofismas, em nome de Jesus, Pai, relacionamentos, Pai, que vão melhorar, Pai, a partir da Tua palavra. Se tem um lugar que nós podemos nos basear, Pai, sobre o que é amor, sobre o que é relacionamento, sobre o que é, Pai, ter um relacionamento saudável, Pai, para crescer com alegria, é na Tua palavra, Senhor. E o Teu Espírito está aqui, Pai, nessa noite, Pai, nos ensinando, nos conduzindo, Pai. Te damos graças por aquilo que nós ouvimos hoje, Senhor. Te damos graças, Pai, por cada conselho, Pai, por cada palavra carregada, Pai, e levada, Pai, pelo Teu Espírito, Pai, convencendo, Pai, as pessoas.
Obrigado, Senhor. Te damos graças por pessoas, Pai, que vão tomar, Senhor, decisões corretas, que não vão precisar errar para aprender, Pai, porque elas estão aprendendo aqui para não errar. Em nome de Jesus, te damos graças, Pai. Te damos graças por isso.